Você sabe calcular o custo efetivo total da sua carta de crédito? Ou melhor, você sabe quanto de juros você paga por ter uma carta contemplada? Assiste esse vídeo todo que eu vou te mostrar toda a teoria e como calcular e ainda vou te mostrar uma calculadora financeira ao final do vídeo. Na primeira parte, eu vou te explicar o conceito para que você tenha autonomia para conseguir adaptar caso você precise na sua condição ou na simulação que você está fazendo. E para esse exemplo, eu vou usar uma carta de R$100 mil de crédito com 216 parcelas e o valor mensal de R$ 644. Aqui eu vou considerar 30% de taxa administrativa mais o seguro prestamista. Por que eu vou manter o seguro em toda essa simulação? Justamente porque se você for financiar a sua casa, que é o que muita gente compara uma carta contemplada, você vai precisar obrigatoriamente pagar o seguro prestamista. Mas saiba que nem sempre é obrigatório. Então é possível que todos esses cálculos fiquem mais baratos. Além disso, uma coisa que muita gente se confunde é que se você precisa comprar um imóvel de R$1 milhão e se você der 300 mil de entrada, na verdade, você só está financiando 700 mil, porque 300 mil você já deu de entrada. Então, esse conceito aqui é importante que fique claro. As pessoas muitas vezes falam, olha, eu preciso comprar um imóvel de R$500 mil, mas eu já tenho 100 mil, eu só preciso pegar os 400. E na prática, o que acontece é justamente isso. Então, você vai pagar aquelas parcelas e o custo total vai ser sobre essa parte apenas. Porque os 300 mil, como eu falei anteriormente, você já antecipou. Então, muito cuidado com isso. E agora, vindo aqui no primeiro exemplo, que eu vou dar o exemplo de quando uma carta é sorteada. Para quem não sabe, existem várias formas de você ser contemplado no consórcio, ou seja, você poder usar o crédito. A primeira delas, e a melhor, dependendo da situação, é justamente o sorteio. Porque com o sorteio, você tem o custo mais baixo possível. E aqui eu vou dar o exemplo de uma carta sorteada no 10º mês. E antes que alguém fale, mas contemplar no 10º mês é muito difícil, eu sei, não é provável que você contemple. Tanto é que eu vou dar um exemplo com 10 meses e outro com 40 meses. Mas eu quero que você entenda a linha de raciocínio. Então, numa carta contemplada no 10º mês, significa que você já pagou até então R$ 6.444, porque você pagou 10 parcelas dos R$ 644. E nesse caso, o que você vai de fato financiar, alavancar ou pegar emprestado, pode chamar da forma que você quiser, serão R$ 93 mil. Porque o crédito é de 100 mil, mas você já pagou a entrada de 6.444. Poxa, mas eu não paguei à vista. Tudo bem, inclusive essa é uma das vantagens do consórcio. Você já consegue ir tendo a chance de ser contemplado antes mesmo de conseguir juntar o dinheiro da entrada. Para o dia a dia, eu acho isso aqui sensacional, porque muitas pessoas têm dificuldade de juntar dinheiro. Então, se você está pegando R$ 93 mil, significa que você vai pegar esse valor e você vai pagar essa dívida de R$ 93 mil em 206 parcelas de R$ 644. E por que 206 parcelas? Porque quando você contratou o consórcio, o prazo inicial era de 216. Então, faltam ainda 206 parcelas, de R$ 644. Então, o que importa de fato é o quanto você pegou emprestado e o quanto você tem a pagar. É com isso que a gente faz o cálculo. E a gente vai usar na calculadora financeira a seguinte tecla. O PV, que é o presente valor, que é quanto você está pegando emprestado, o N, que é o número de parcelas, e o PMT. Percebam que tem um menos aqui, é importante colocar isso na calculadora para que funcione, porque é o quanto sai do seu bolso mês a mês. E o resultado disso é que o custo dessa carta é de 0,36% ao mês, mais o INCC que vai ser reajustado anualmente. E lembra que eu falei que não é provável que você contemple? Justamente porque as pessoas que têm uma carta dessa que contemplam no 10º mês, elas deram 5%, 6% de entrada e conseguem um crédito muito mais barato do que um financiamento.
Hoje em dia o financiamento está custando mais ou menos 0,7, 0,8, 0,9 até 1% ao mês, dependendo da situação da pessoa. Então, se a gente coloca em juros compostos a longo prazo, é muita diferença. Sem contar que no financiamento a gente normalmente paga por 420 meses. Aqui seria um prazo muito menor. Por isso que uma carta nessa situação, para quem já assistiu outros vídeos, sabe que isso aqui vale ouro. Então quem vende uma carta dessa ganha muito dinheiro. Agora vamos para a segunda situação. Quando a gente tem uma carta contemplada no 40º mês, nem sei se é 40º mesmo, mas no mês 40, ela vai ter passado já por 3 reajustes. Isso é muito importante. As pessoas acham que só a parcela vai aumentar, mas o crédito também vai. E eu vou mostrar para vocês como isso ajuda a ter um custo efetivo menor. Se a gente considerar 6% de inflação, significa que no primeiro reajuste que acontece no 14º mês, aquele crédito que era de R$100 mil vai para R$106 mil. No caso da parcela, ela vai para R$680. E assim, o segundo reajuste, que antes era de 106 mil, vai para 112.300. E a parcela vai para R$723. E seguindo essa lógica, o crédito no mês 40, ele estaria em 119 mil. Então, o total pago, se a gente multiplicar o número de parcelas pelo valor da parcela, a gente vai chegar no número de 27.500. Então, significa que você vai ter um crédito de 119 mil reais e vai ter pago 27.500. Ou seja, você está alavancando 91 mil reais. Você está pegando emprestado, você está financiando 91 mil reais. E a pergunta que a gente faz para a calculadora é, se eu pegar 191 mil reais e eu pagar em 176 parcelas, justamente porque o prazo inicial era 216 e já se foram 40 meses, e eu pagar em 176 parcelas de 767, que é o valor até o último reajuste, qual que é o custo dessa dívida? E a resposta está aqui. O I, que é a taxa de juros, vai ser 0,47% ao mês, mais os reajustes. Ainda assim, muito mais barato do que um crédito do mercado. Sem contar que aqui você teve que dar aproximadamente 25, 23% de entrada. Você gastou 27 mil sobre um crédito de 119 mil. Percebam que só os reajustes são quase do valor que teve de pagamento. Então a pessoa pagou 27 mil, mas a carta valorizou 119. Se a inflação é maior, esse efeito acaba sendo maior ainda. Se a inflação é menor, esse efeito é menor. E agora vamos para outro exemplo, quando a gente contempla por lance. O que muda o conceito aqui? Quando a gente fala da entrada que a gente deu, que é essa variável aqui, a entrada, o que você já pagou, na verdade ela não é só as parcelas, ela é composta também pelo lance. Então o que a gente tem que olhar? O total pago em parcelas mais o lance. E normalmente quem foca em lance é quem está com mais pressa. Então eu fiz uma simulação aqui, se você contemplar no 5º mês tentando dar lance. Então você teria pago 5 parcelas de R$644, mais um lance de 50 mil. Eu dei um exemplo aqui, um lance de 50%, para ficar fácil de entender o raciocínio. Então significa que o valor financiado, que é esse aqui, ó, o quanto que realmente eu estou pegando emprestado. Eu estou pegando 100 mil menos esses 53.300. Então o PV, que é o valor presente da minha dívida, o quanto eu estou levantando, é R$46.700. E quanto que eu vou pagar? Como que eu vou pagar esses 46 mil que eu estou pegando emprestado? Eu vou pagar em 211 parcelas de 388. 211 porque era inicialmente 216 e já se passaram 5 meses. Então sobraram 211. Por que a parcela aqui diminui? Porque quando eu dou um lance, eu quito o saldo devedor e o novo saldo devedor é distribuído nas parcelas. Então, nesse caso, a dívida custaria 0,59% ao mês, mais o INCC. Percebam que, mesmo assim, ainda está muito mais barato do que um financiamento praticado hoje. O que muda, principalmente, é o quanto de alavancagem, o quanto de entrada você precisa dar. Hoje,
os bancos estão pedindo cerca de 30% de entrada para você financiar um imóvel. Muitas vezes vale mais a pena você dar 50% de entrada e ter uma dívida muito mais barata. Só que o grande ponto, principalmente para quem tem tempo, é você conseguir misturar a estratégia. Então, quem precisa de um crédito maior e tem um espaço de tempo maior, normalmente a pessoa compra várias cartas, isso diluída em um grupo bom ou em vários grupos bons, justamente para que ela tenha mais chances de contemplação por sorteio. Porque se ela tiver uma contemplação por sorteio, ela vai descapitalizar muito menos, percebam que a alavancagem fica muito maior, e mesmo aquelas que não forem contempladas, se a pessoa der o lance, ela vai ter uma dívida ainda assim barata, porque ela vai fazer uma média ponderada entre esses custos. E ainda assim vai ficar bem mais barato que o financiamento. Sem contar que a dívida não vai ficar por 420 meses, 35 anos. Vai ficar por um prazo bem menor. Então, o que eu quis dizer aqui é que carta sorteada, ela vale ouro no mercado, principalmente nos dias de hoje, que está sendo mais difícil acessar o financiamento. Porém, se a gente tem um grupo bom, a gente tem maiores chances de ter uma carta sorteada. E aí que muita gente foca em taxa administrativa baixa e pega um grupo horrível. Só que se você compra um objeto, por exemplo, e esse objeto não te atende, por mais que ele tenha sido barato, ele acaba saindo muito caro. Pensa que você precisa comprar um carro para te levar até outra cidade. Se esse carro quebra, se esse carro não te leva até o lugar, por mais barato que ele tenha sido, não funciona. Então é aí que muita gente erra, foca em taxa administrativa e pega um grupo horrível. E aí acaba falando mal de consórcio para cima e para baixo. E quando eu falo de ter chance de sorteio, você também tem o tempo ao seu favor. Então, quanto mais tempo você tem mais para se organizar e se planejar, o seu resultado fica melhor, porque você se expõe a mais probabilidade de ser sorteado. Então, isso é muito importante. E o que eu falo como um grupo bom, pensando em levantar dinheiro, em construir patrimônio? É um grupo que tenha grandes probabilidades de sorteio. O nosso grupo exclusivo, por exemplo, ele tem 2 sorteios mensais, mais uma ou mais contemplações por lance. Então isso faz que a chance de você ser sorteado logo no primeiro mês é de 2, porque são 2 sorteios, 2 contemplações por sorteio, né? Em 650, um grupo bem pequeno. Os grupos do mercado normalmente têm 3, 4, 5 mil pessoas e tem um sorteio mensal. Além disso, pensa que depois de todo o período, se você pensar o número de pessoas que são sorteadas, no grupo em 216 meses, vai ter quase 70% das pessoas sendo sorteadas no grupo exclusivo. E no caso dos grupos tradicionais, menos de 10% das pessoas serão sorteadas. Ou seja, se você compra um grupo ruim, você não tem dinheiro para lance, significa que provavelmente você vai ficar para o final, porque você não vai ser sorteado com essa probabilidade. Outro ponto importante, o grupo exclusivo tem as contemplações por lance também, pelo menos uma. Isso faz com que essas contemplações coloquem mais caixa, porque a pessoa paga o lance. Então as contemplações são aceleradas, fazendo com que todas as pessoas sejam sorteadas ou contempladas, seja por lance ou por sorteio, antes de acabar o período. Isso dá uma enorme diferença de resultado final. E agora eu vou mostrar para vocês como calcular na calculadora financeira, exatamente os exemplos que a gente fez. E aí, se você tiver um exemplo parecido, você consegue adaptar para a sua realidade e calcular o custo da sua carta. Pessoal, agora como vocês conseguem ver, eu peguei uma calculadora financeira online, eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês consigam também utilizá-la, tá bom? Primeira coisa que a gente sempre faz com uma calculadora é apertar esse F e o CLX, porque a gente limpa todo o histórico da calculadora. Então, pegando os exemplos que a gente deu, vamos primeiro falar do sorteio no 10º mês. Então, significa que o presente valor, que é o quanto que eu estou pegando de dinheiro, é 93.600. Então, a gente escreve 93.600 e clica aqui no PV, presente valor. A segunda variável que a gente vai colocar é o 206N, que é o número de parcelas que a gente precisa pagar esses 93 mil reais que a gente está pegando emprestado.
E aí a gente vai colocar agora a parcela. A parcela é 644. Muito importante que a gente coloque aqui o PMT, o CHS, desculpa. O CHS ele coloca o sinal negativo e PMT. Então, com essas três variáveis, a gente pergunta para a calculadora, olha, qual que é a taxa? E tá aqui, 0,36, que é o que estava gravado no vídeo na lousa. Se vocês quiserem voltar o vídeo para ver novamente, é exatamente dessa forma que a gente chega nesse valor. Agora vamos para o segundo exemplo. Então, FCLX, para limpar a calculadora. E o segundo exemplo é o valor que a gente vai pegar de fato emprestado. Opa, apertei errado. Então, ó, percebam que é só apertar de novo o FCLX. Então, o valor será 91.500, conforme o exemplo. A gente clica no PV. O número de parcelas, 176, é o N. O PMT, que é a parcela 767, CHS, nunca esqueçam, senão isso dá erro. PMT. E aí a gente pergunta a taxa, 0,47, como no exemplo calculado. E agora a gente vai para o terceiro exemplo, que vocês conseguem ver aqui do lado também as condições. Então, o valor que a gente está pegando emprestado é 46.700. Esse é o PV. O número de parcelas que a gente vai pagar é 211. E o PMT, 388, CHS, PMT. E a taxa, 0,59. Um ponto importante, pessoal, percebam que quando maior o lance, maior o custo efetivo total, justamente porque a gente está dando mais entrada para pagar basicamente as mesmas parcelas. Então, quanto a gente alavanca menos, o custo vai ficar mais alto, porque a taxa administrativa vai ser diluída em menos alavancagem, por isso que fica mais caro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.